Deus é bom em todo tempo, amém? Sabe, irmãos, é importante nós entendermos e compreendermos aquilo que Deus faz, deseja e anseia em nós e por nós, operando nas nossas vidas. É muito importante você compreender as coisas como funcionam. Nesse mês de dezembro, nós começamos em novembro e continuamos nesse mês de dezembro falando sobre o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. É muito importante entendermos o que é o reino, como o reino se manifesta, os princípios do reino e por que devo permanecer lá, por que eu devo que viver lá. Nós já temos falado sobre isso, reiterando domingo após domingo, falamos sobre a questão do princípio do reino, como as coisas funcionam, os princípios que governam o reino. E hoje queremos avançar um pouquinho mais. Por que eu tenho que viver no reino de Deus? Qual é o motivo para eu viver no reino de Deus? Nós já entendemos que temos que entrar no reino de Deus nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito. Da água conforme o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra e a prática da palavra. E do Espírito, quando permitimos que o Espírito Santo nos governe, nos dirige, não apenas esteja em nós, mas aquele que nos dirige em todas as coisas. E aí nós podemos entrar no reino. Eu quero dizer uma coisa para você, fiz essas duas cadeiras para a gente começar a entender o que é o reino de Deus. Às vezes a gente fala, e às vezes não acaba entendendo. Aqui está o reino do homem, o reino natural. O reino natural é o reino onde você governa, onde você decide, onde você toma as decisões da sua vida, você governa a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho. Até a sua vida com Deus é você que governa. Você governa no reino natural. E muitas pessoas vivem aqui. Muitos vivem bem, outros não, nem tanto, mas todos nós vivemos ali. Entretanto, quando nós entendemos o que é o reino e como o reino de Deus funciona, falamos do reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus governa. O lugar onde a vontade de Deus prevalece. Os princípios de Deus acontecem. Aonde tudo se passa debaixo do controle da verdade, da vontade e do poder de Deus. É bem diferente, são coisas, ainda que sejam parecidas, são coisas diferentes. Deus, no reino dele, governa sobre tudo. Começamos falando sobre isso. Algumas pessoas acham que Deus governa sobre todas as coisas, Ele manda em todas as coisas, e nem tudo é assim. No reino dele, tudo só acontece sob a sua vontade, sob a sua direção. Mas no reino do homem, aonde ele se assenta, aonde ele governa, acontece conforme a sua vontade. Diga para o seu irmão aí, no reino natural, você governa. Você decide, porque Deus te deu o livre-arbítrio, lembra disso? Deus estabeleceu você a autoridade para governar no reino natural. Entretanto, no reino de Deus, o único que governa é Ele. O único que se assenta no trono é Ele. Por isso que lá, toda a vontade, todo o desejo, todo o propósito dEle se cumpre. É diferente daqui. Consegue entender isso? Ok. Quando nós entramos no reino, o reino de Deus entra em nós, sim ou não? Jesus explicou sobre isso. Ou seja, há uma mistura. Jesus fala da figura do fermento. O fermento, quando entra na massa, se mistura e se torna um. Ou seja, o reino de Deus entra em nós e nós entramos no reino. Por isso, aonde chegamos, o reino de Deus se manifesta. Agora entenda uma coisa, muitas pessoas até aí entendem muito bem, mas quando chega daí para frente, começam a não compreender como as coisas funcionam. Entenda uma coisa, quando nós entramos no reino e o reino de Deus entra em nós, o governo do reino se estabelece sobre o nosso governo. E aí,
a manifestação do reino se incorpora em nós, se manifesta, se completa em nós. Escute, o reino do homem, ele é, diga, natural. É de acordo com a natureza, com as coisas humanas. O reino de Deus é sobrenatural. É acima da natureza. É isso que acontece quando você entra no reino e o reino entra em você. As coisas sobrenaturais começam a se manifestar na sua vida. Diga amém. Não é uma questão de ignorar o natural, porque há um contraponto, diz assim, não, agora eu vou viver alheio ao natural. Não, o natural está ali. O natural está ali embaixo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Porque no natural nós sentimos com a nossa alma, sentimos com o nosso raciocínio, nós percebemos segundo a nossa capacidade humana, natural. Mas o sobrenatural, ele se sobrepõe ao natural. E aí se manifesta o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, escute, sobrepõe a sua capacidade de raciocinar, sobrepõe a sua capacidade de entender, sobrepõe a sua capacidade de assimilar. E é por isso que é Deus que assenta nesse trono, não você. E assim Ele governa e manifesta sobre você o propósito dEle, o favor dEle e os benefícios do reino. Amém? Conseguiram entender? Não são duas coisas, não devem ser duas coisas separadas da nossa vida. Elas devem ser uma coisa só, mas entendendo como funciona. Sabe, irmãos, o que eu encontro no reino, para que eu possa viver, desejar viver lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10, que vai ser o texto-chave que nós vamos usar. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus começa a falar sobre a ovelha e o pastor. E ele começa a ensinar sobre essa capacidade de como nós somos ovelhas, como nós, de filhos de Deus, discípulos de Cristo, devemos nos tornar ovelhas do seu pasto, e ele o supremo pastor. Então ele vai falando sobre isso, mas eu quero ir direto para o versículo 9, porque eu quero me atentar ao reino e aos princípios do reino. Diz assim, João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será? Irmãos, nós precisamos entender que há uma salvação em Cristo Jesus, amém? Só Ele pode trazer salvação, e essa salvação não é a salvação dos problemas apenas, não é a salvação das dificuldades, mas esta é a salvação, o sozo, é a salvação de uma vida plena e abundante. Eu quero dizer uma coisa, sem Jesus, as pessoas vão para o inferno. Mesmo elas sendo aparentemente boas, mesmo elas sendo bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, o inferno é tão real quanto o céu. Deus o criou, mas não o criou para você, não o criou para mim. Mas ele existe e é tão verdadeiro quanto o ar que você respira. Entenda uma coisa: em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de uma eterna salvação. Não há salvação em outro lugar, em outro caminho ou outra pessoa. As promessas podem tentar de tudo, as pessoas podem tentar de tudo, fazer boas ações, boas práticas, ajudar aos outros, pagar promessas, fazer meditações, pensamentos, ou fazer qualquer outra coisa para chegar até Deus. Mas o único caminho que leva você até Deus e traz salvação chama-se Jesus de Nazaré. Ele é a porta. Lembra o texto? Primeiro texto que nós lemos aqui. Eu sou a porta. O que significa? Eu sou o caminho que nos leva até Deus e nos permite ser salvos, sermos salvos. Enquanto vivemos no reino de Deus, escute, irmãos,
nós temos a garantia que seremos salvos. Ó. Diga para o seu irmão, enquanto você viver no reino, você tem a garantia que vai chegar no céu. Amém? Isso faz toda a diferença, porque existem pessoas que até hoje não sabem se vão ficar no céu ou não, sim ou não? Por quê? Porque elas não têm essa convicção, elas não entenderam ainda, e elas também não estão vivendo no reino. Quando eu entendo isso, quando eu vivo no reino, além de ter essa convicção da eternidade futura, diz ainda o texto, entrará e sairá e encontrará pastagens. João 10:10, põe para mim aí, 10:9. Olha lá, entrará por, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Lembre-se, Jesus estava falando sobre pastor, ovelha. Então ele está usando uma figura de linguagem com relação às ovelhas do campo. Irmãos, ovelha precisa de quê? De pasto. Ela não precisa de roupas novas, ovelha não precisa de casa nova, ovelha não precisa de carro, a ovelha precisa de pasto. Porque o pasto é onde vem o suprimento. Então entenda, quando Jesus está falando de pastagem, Ele está dizendo, quando eu e você vivemos no reino de Deus, nós somos alimentados, somos supridos e abastecidos em todas as coisas. Há suprimento para todas as nossas necessidades no reino de Deus. Primeiro suprimento que eu quero destacar, há suprimentos espirituais. Irmãos, nós somos seres espirituais, sim ou não? Nós nascemos de novo. Ou seja, e por que nascemos de novo? Porque o perdão dos nossos pecados foi lavado pelo sangue de Jesus. São coisas espirituais que garantem eternidade com Deus. Nós temos a transformação das nossas vidas através da palavra, sim ou não? Nós estamos chegando no final do ano, irmãos. Nós estamos chegando no final do ano e todo mundo começa a fazer reflexo da sua vida, sim ou não? Começa a avaliar, não, como é que foi esse ano, como é que não foi, aconteceu, não aconteceu. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, se na sua vida você não evoluiu, se você não ultrapassou os problemas, pode ter até alcançado outros problemas, mas se você não evoluiu, alguma coisa está errada em você. Porque o nosso chamado em Deus é crescermos, é avançarmos. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, é a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então o nosso processo em Deus é crescimento sempre, é evolutivo sempre. Nós não podemos estar vivendo os mesmos problemas de outrora. Isso fala da transformação através do conhecimento e prática da palavra de Deus. Mas nós também temos nesse suprimento espiritual a salvação, irmãos, como falamos. A salvação da morte, a salvação do inferno, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Olha o que diz o versículo 11, desse mesmo João 10:11. O bom pastor Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, em Jesus nós temos perdão, redenção e salvação para as nossas vidas, amém? No versículo 14 diz o texto, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, eu sou conhecido. Isso fala de relacionamento com Deus, relacionamento com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, Deus sabe o seu nome, Deus conhece as suas necessidades, os seus sonhos, e nós identificamos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Rei e Salvador, amém? Irmãos, não existe, presta atenção, não existe no reino de Deus uma vida de isolamento. Eu conversava pela manhã com um casal, e eu dizia, vocês estão muito isolados, e toda vez que o diabo nos isola é porque ele quer nos destruir. Se uma parte do teu corpo se desconecta do corpo, qual é a chance dele sobreviver? 0. Demora um pouco, mas ele morre.
Nós precisamos de relacionamento, relacionamento entre nós como igreja e relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. E isso nós temos no reino, relacionamento, mas não apenas isso. Olha só, no versículo 3 de João 10 diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas. Sabe o que isso fala? De intimidade. Diga para o seu irmão: Deus quer ter intimidade com você. Ele usa pessoas, e é maravilhoso o Senhor usar pessoas para ministrar aos nossos corações, mas Ele também quer falar pessoalmente com você. Ele quer desfrutar de uma intimidade contigo. Sabe, irmãos, quando eu e você vivemos no reino, nós identificamos a voz do Senhor. Ele fala conosco, opa, essa voz eu conheço. Nós somos alimentados pelas palavras do Senhor. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor na nossa vida tem que ser como mel, disse Jeremias. Olha, a sua palavra é como mel dentro de mim. Isso me alimenta, isso me fortalece, isso me reanima. No versículo 4 diz assim: e elas, as ovelhas, o seguem. Ou seja, seguem a Jesus, porque conhecem a sua voz. Ei, quando nós vivemos no reino, nós temos direção para as nossas vidas. O Senhor sempre vai ter uma palavra de direção para você, na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes, mesmo na igreja, muitas pessoas tomam decisões que depois se arrependem, sim ou não? Eu vou começar com uma bem simples. Quantas pessoas começam um relacionamento e põem lá no Facebook: agora você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha existência, não existe nada igual a você. Pode ser homem também, né? Mas aí passa-se 6 meses, cadê a foto? Tirou tudo, nem mais amigo no Facebook é ou não é assim? E aí onde estava Deus nesse negócio? Porque é o presente de Deus, é a resposta de Deus, é Deus para cá, é Deus para lá. Sim ou não, irmãos? É só uma questão de relacionamento, mas poderia ser um negócio. Quantas pessoas começam um negócio com uma convicção de que Deus falou que é para mim fazer isso, aí começa, fica 6 meses, não aguenta mais, passa a dizer que aquilo é uma maldição. Mas Deus dá bênção ou dá maldição? Sim ou não? Quantas pessoas a gente vai conversar, às vezes fala assim: olha, eu estou com um problema sério, mas meu irmão, você deu testemunho dizendo que foi Deus que fez, que Deus que deu, que providenciou. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes são ações que nós tomamos sem o direcionamento de Deus. Nós ouvimos mais a nossa alma, ouvimos mais a nossa vontade do que propriamente a voz do Espírito Santo. E às vezes essas decisões acarretam consequências ruins. Quando você vive no reino, lembre-se, no reino de Deus é onde Deus governa, é onde sobrepõe a minha vontade. E a vontade dele prevalece, transforma e nos abençoa. Quando eu vivo no reino, eu ouço a sua voz, eu sigo os seus passos, eu tenho direção para a minha vida, eu tenho o conselho de Deus para tudo aquilo que eu possa viver. No versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Ei, eu quero dizer para uma coisa: se você vive no reino, você está debaixo de proteção de todo o mal. Você está no aprisco, você está no lugar de proteção. No reino de Deus nós encontramos proteção contra toda a ação e força do mal sobre as nossas vidas. Nós estamos guardados, estamos protegidos e salvos de tudo, amém? Mas preste atenção, não tem só suprimentos espirituais, porque tudo isso é uma questão espiritual. Existem também suprimentos emocionais. Diga para o seu irmão: no reino de Deus tem suprimento para as suas emoções. Por mais que nós tenhamos nascido de novo, preste atenção, por mais que nós sejamos uma nova criação em Deus, a imagem e semelhança, um espírito vivificado, Deus não tirou de nós a nossa alma. Deus não tirou de nós as nossas emoções. Quantas pessoas nesses últimos tempos têm vivido uma vida limitada, tanto no espiritual, no familiar, no físico, por causa dos seus problemas de alma, por causa das suas feridas? Sim ou não, irmãos? Você já viu alguma pessoa ser bem sucedida em qualquer área,
Se está mal na família, se está mal, está ferido, está brigado com a mulher, está brigado com o marido. Tudo contamina, sim ou não? Por quê? Porque nós temos uma alma. Quantas pessoas deixam de alcançar a plenitude das promessas de Deus para a sua vida, porque estão aprisionados em falhas, em ofensas, em tristezas e marcas da sua infância ou da sua juventude. A palavra nos ensina que muitas vezes nós temos um comportamento limitado, ou seja, limitador, ainda que nós queremos avançar, não conseguimos avançar. Por quê? Porque a nossa alma está ferida, está cativa, está aprisionada. Quando nós vivemos no reino, irmãos, nós alcançamos a cura da alma e de todas as suas feridas, os seus traumas, seus comportamentos limitadores, e levando tudo isso que impede você a ter uma alma plena, a desfrutar de uma alma saudável, repleta de paz e livre de todas as prisões emocionais. É muito importante você entender isso. Você não precisa viver aprisionado na sua alma. Não é porque um dia você fracassou, não é porque um dia te trocaram, não é porque um dia te traíram, não é porque um dia você sofreu um trauma, que você vai viver isso para frente. Deus tem cura para a sua alma, há poder de Deus para lavar, restaurar a sua alma, a fim de que você se ame, possa amar outras pessoas e entrar na promessa de Deus para a sua plenitude. Mas você precisa crer nisso, você precisa viver no reino, você precisa permitir que o reino de Deus sobreponha o seu governo. Consegue entender? Você precisa, essa é a sua decisão, permitir tomar que o reino de Deus sobreponha sobre ti, para que você seja curado, para que você seja liberto. Irmãos, tem pessoas que já deveriam estar lá na frente, mas não estão por causa das suas deficiências, seus traumas, as suas feridas de alma. E o grande problema é que muitas vezes elas não se enxergam assim, sim ou não? Você já viu o homem ir no médico? É raro, né? Só quando está morrendo. Porque o homem não se enxerga doente. Sim ou não? Irmão, só quando não aguenta mais. Eu lembro que a última vez que eu disse para minha mulher, eu preciso ir no médico, eu tinha passado a noite inteira sem dormir, sem respirar. Eu estava com uma broncopneumonia pulmonar que podia me levar a óbito. Eu acordei ela às 5h30 da manhã e falou: se prepara que eu preciso ir para o médico. Por quê? Porque até lá eu estava assim, não vai dar jeito, vai melhorar, não vai acontecer. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Não, vai passar. Vai passar, nós vamos passar. Não passa! Sabe por quê? Porque precisa de uma intervenção sobrenatural do reino sobre ti, meu irmão. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Quando muitas vezes você está vivendo traumatizado, as pessoas chegam, você está bem? Estou bem! Está bem mesmo? Estou bem, já disse que estou bem. Sabe, queridos, se nós nos permitirmos ser tratados nas nossas almas, nós vamos desfrutar de uma cura, de uma restauração que nos permita amar, a ser amado, a entrar e viver na plenitude emocional que o reino de Deus tem para nós. Consegue entender? Irmãos, quantos cristãos vivem na igreja, mas não têm paz? Isaías 53, versículo 5 diz assim: Jesus verdadeiramente, ele porém foi ferido pelas nossas transgressões, Isaías 53, 5, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, irmãos, Deus tem paz para você. Não importa os problemas, não importam as guerras. Efésios 2:13 e versículo 2, 13 e 14 diz assim: agora porém em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo agora chegaste perto, pois Ele é a nossa paz. Diga para o seu irmão: a paz para você, meu irmão. No reino de Deus há paz para você. Agora também há suprimentos espirituais, suprimentos emocionais, mas suprimentos familiares. Ei, eu vou dizer uma coisa: se você está aqui nesta noite, Deus quer trazer cura sobre a sua casa e sobre a sua família.
Não há como. Há uma garantia de êxito quando nós entramos no reino com relação à família. Deus prometeu que a família seria um lugar de bênção, seria um lugar abençoador. Mas entendo, e nós podemos perceber, que muitas vezes hoje na família é o lugar onde mais nos ofendemos. Sim ou não? É o lugar onde mais ofendemos e somos ofendidos. Por quê? Porque na família é um lugar que deveria ser saudável, aonde nós baixamos as guardas de resistência. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos, por exemplo, eu costumo dizer, quem já foi xingado aqui no trânsito? Confessa seu pecado, irmão. Não, você foi xingado, você não xingou, tá? Você foi xingado. Quem já foi xingado? Levanta a mão, Flávio. Levanta, é isso mesmo, confessa. Todo mundo já foi xingado no trânsito, sim ou não? Mas isso muda a sua vida? Não, você fala, dá licença. Sim, não é? Agora, se a tua mulher fala mal de você, como é que fica o seu dia? Pensa. Por quê? Porque nós nos abrimos para a família. A família é algo importante para nós. E quando nós estamos em família, a nossa guarda, a nossa resistência se desfaz. Entenda uma coisa, irmãos. Há uma promessa de Deus, que quando nós vivemos no reino dEle, o sobrenatural dEle acontece dentro de nós, acontece sobre a nossa casa, acontece sobre a nossa família. Há uma promessa em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que Deus estabeleceu a partir de Abraão e disse assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da... A bênção de Deus está estabelecida sobre a família. Eu costumo dizer, quando alguém decide casar, atrai o olhar de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida. E aí vem o favor de Deus, o sopro. Sabe aquele vento favorável? Que as coisas acontecem mais rápido, que você nem planeja e já acontece. É assim. Por quê? Porque Deus está nesse negócio chamado família. Desde a sua constituição, durante a formação e durante todo o tempo do desenvolvimento da família, há um favor de Deus sobre o casamento e a família. É por isso que o diabo trabalha tanto para destruir as famílias. E vou dizer uma coisa: quando você vive no reino, quando você entende o governo de Deus no reino, não somente você, casal, é abençoado, mas os seus filhos e toda a sua descendência. A bênção chega aonde você jamais poderia chegar. Esse é o favor de Deus. Mas há também suprimentos físicos, suprimentos tangíveis, de coisas que nós precisamos. Por exemplo, cura das enfermidades e doenças do corpo. Irmãos, me permita dizer, muita gente, olha só, quando chega nessa área, eles separam o reino de Deus e o reino do homem. Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou todas as nossas enfermidades. Se Ele tomou, veja só, irmãos, eu preciso às vezes explicar algumas coisas. Empresta o celular. Obrigado. Eu tomei o celular do Marcelo, ele pode usar o celular? Sim ou não? Irmãos, ele pode usar o celular? Ele pode dizer que ele tem um celular? Mas ele tem? Ele tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vou te ajudar. Ele tem ou não tem um celular? Tem ou não tem? Ele tem ou não tem? Tem ou não tem? Está vendo como é difícil no racional entender as coisas de Deus? Se Jesus, põe Isaías 53, 4 para mim, Lucas. Se a palavra de Deus diz que Jesus tomou as minhas dores e enfermidades, o anterior é o 4, não é o 5 não. Se Ele tomou as minhas dores, como é que eu posso dizer que eu tenho ainda?
Você está sentado em que cadeira? Me ajuda aí, irmãos, me ajuda a pregar. Que cadeira que você está sentada? Não, apóstolo, mas o médico disse. O pastor Marcelo tem até a nota desse celular, que eu conheço ele, é organizado. Mas ele tem o celular? Tem ou não tem? Você começa a perceber como você tira o trono de Deus da sua vida quando se fala de enfermidade e doença? Não, mas o médico disse para mim que eu tenho essa enfermidade, apóstolo. Querida, quem é mais verdadeiro para você, o médico ou o seu Deus? Quem? Me ajuda aí, quem? Não, confessa com a sua boca, quem? Alguns é até difícil confessar, né? Eu entendo, mas eu quero que você mude. Nós cantamos aqui, Deus muda as coisas do lugar, não é? Diga para o seu irmão, diga aí, se você não mudar, as coisas não vão mudar na sua vida. Todo mundo quer mudança de Deus, todo mundo quer a manifestação do reino de Deus na sua vida, sim ou não? Mas você está no trono, você tirou o reino. Você assumiu o controle? Não, eu tenho sim, essa doença aqui é desde minha avó já tinha essa doença. Meu irmão, ou você vive no reino, ou você estabelece o reino de Deus na sua vida, ou você vai viver eternamente no reino natural do homem. Só que no reino de Deus, Ele não trabalha de forma natural, Ele trabalha de forma, diga para o seu irmão, sobrenatural. Acontece quando você vive no reino. Quantos entenderam o que eu estou falando? Então fique de pé. Irmãos, posso dizer uma coisa? Deixa eu devolver o celular para o pastor Marcelo, para você não dizer que eu me apropriei dele. Quem foi que Jesus levou pelo colo para o reino de Deus? Os pastores aí. Meu pai está aqui nos visitando hoje, esse belo Senhor. Levanta a mão aí, pai. Seja exaltado o Senhor pela sua vida. Hein? Quem foi que Jesus levou para entrar no reino? Pelos colos? Não pegou no colo e levou para entrar assim no colo? Quem foi? Quem foi que Jesus pegou pela mão e arrastou para entrar no reino? Hã? Me ajuda aí, pastores. Me ajuda aí. Meu pai que me ensinou tudo, me ajuda aí, ó. Ninguém. Sabe por quê? Porque para entrar no reino, Jesus disse assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Mas Ele não prendeu uma algema para você carregar você. Sabe o que eu aprendo com isso? É que eu tenho que decidir entrar no reino, e a decisão é para os maduros. Irmãos, eu poderia orar por você agora, pedir para que a manifestação do reino chegasse na sua vida, e ela se manifestaria. Mas na hora que você fosse embora, você ia falar assim, essa minha doença, essa minha dor nas costas não sai nunca. Ela já ia voltar ali mesmo, na porta ali, ó. Agora, se você decidir renunciar o seu eu e decidir entrar no reino, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque não é você, não é uma questão de você ser ou não ser. A questão é você permitir que Deus governe sobre a sua vida natural. E permitir que a manifestação do reino se propague, se manifeste na sua vida. Então, se você tem uma enfermidade, se você tem um problema familiar, se você tem um problema emocional, você vai colocar a mão sobre você, ou sobre a sua dor, ou sobre a doença, e você vai repreender todo o mal. Se você tem uma enfermidade, você vai repreender aquela enfermidade. Diga o nome da enfermidade. Eu repreendo você, dor no joelho. Eu repreendo você, dor nisso. Eu repreendo você, enfermidade tal. Eu coloco você para fora do meu corpo, para fora da minha vida, agora no nome de Jesus. Se você tem um problema no seu casamento,
com relacionamento com seus filhos, ore agora, repreende, quebra a força, essas raízes da maldade, essas raízes que intimidam você, que te limitam. Você vai exercer a autoridade e vai pôr para fora. Se você tem problemas espirituais, há pecado em você, você vai confessar agora o seu pecado, e você vai se obter desse sangue lavando sobre a sua vida, porque você vai viver no reino de Deus. Feche os seus olhos e comece a orar. Eu não vou orar por você não, queridão. É você que tem que entrar. É você que tem que decidir entrar. É você que tem que decidir viver no reino. Jesus não carregou ninguém para o reino, não. Tome uma atitude hoje de mudança, de transformação. Ele quer operar na sua vida. Ele quer transformar. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer libertação. Ele quer trazer renovo. Ele quer trazer vida plena. Ele quer manifestar o reino dele sobre ti. Mas você tem que entrar lá. Você tem que entrar lá. A promessa dele é que ele é o caminho, ele é a porta, ele é aquele que te leva, ele é aquele que te dá acesso. Mas é você que tem que trilhar. É você que tem que galgar sobre este caminho, porque a promessa dele, a promessa que no reino dele, a vontade dele prevalece, a verdade é que no reino dele, o poder dele prevalece, a glória é para ele, a manifestação é dele, tudo é por ele, é para ele. Ore, 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 ore. Sabe, irmãos, no reino de Deus tem suprimento para tudo. No reino de Deus tem suprimento para tudo. Quando falou em pastagens, Jesus falou: entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele estava falando sobre todas as coisas. E dentro dessas coisas físicas, existem também o suprimento para os recursos financeiros para você viver. Não foi à toa que João 10:10 diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida de coitadismo, de escassez. Escute, tem muita gente que gosta e cita isso como uma verdade bíblica para a sua vida. Ah, eu estou vivendo do maná. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Você nunca falou? Eu estou vivendo do maná, da provisão diária de Deus. Ou eu estou no deserto. Tem uns que já exageram, já estou no deserto. Não é? Sua boca tem poder. Agora presta atenção. O maná foi uma provisão de suprimento para o povo de Israel enquanto ele estava no momento de transição. Não era a manifestação da promessa de Deus. Porque no deserto, quando eles estavam recebendo do maná, escute, presta atenção. Quando eles estavam recebendo do maná, eles não podiam guardar nada. Sim ou não? A Bíblia diz que alguns decidiram guardar. Aí o que acontecia? Apodrecia. E aquilo que era guardado apodrecia, se perdia. Impressionante. Sabe, irmãos, a manifestação de Deus sobre as suas finanças acontece quando você entra na terra, você ultrapassa o deserto. Aí você vai desfrutar de casas que você não construiu, de poços que você não construiu, que não cavou. Você vai desfrutar de plantações que você não fez, mas que Deus prometeu, e o sobrenatural de Deus acontece na sua vida. Consegue entender? Não é na força do seu braço, não é na capacidade que você tem. Essa é a vida abundante. Eu posso ter uma vida boa na força do meu braço, no reino natural? Posso, irmãos. Tem muita gente que vive no reino natural de uma forma boa. Eles são organizados financeiramente. O grande mal, muitas vezes, do cristão não é porque ele ganha mal, é porque ele gasta mais do que ganha. E aí o que acontece? Não tem conta que feche. Por quê? Porque ele não é organizado. Mas entenda uma coisa: a boa organização não gera o sobrenatural. Então tem gente muito boa, muito inteligente, que vive bem no natural. Então ele trabalha, ele sabe quanto ganha, então ele mede para não gastar mais do que ele ganha. E isso dá-lhe uma vida confortável. Mas entenda uma coisa: quando eu decido viver
no reino, eu vou viver e experimentar experiências sobrenaturais que estão acima da minha capacidade de organizar, calcular, pagar todas as coisas, de desenvolver riqueza. Quantos aqui querem ter um tesouro nos céus? Diga para o seu irmão, se acalme que tem bastante coisa ainda para aprender. Eu não disse estou indo para o final, tá? Eu só fiz a oração no meio porque era importante você entender isso. Abra comigo em Marcos 10, versículo 17. Olha o que Jesus disse para aquele jovem. Marcos 10, versículo 17. Diz assim: Jesus ia saindo quando correu para ele um homem, um jovem, que ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, a vida do reino? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus olhando para ele, Ele está olhando para você agora e está amando você. E porque Ele está amando você, Ele disse para você e para mim, olhou para aquele jovem e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no... Então vem e... Presta atenção, nós não vamos nos mergulhar nesse texto muito profundo, mas eu quero levar você a perceber algumas coisas. Jesus não disse para aquele jovem se tornar pobre para poder segui-lo. Não. Ele disse exatamente o oposto. Jesus disse que ele seria mais rico ou eternamente rico se ele se livrasse da confiança e dependência das riquezas da terra que dominavam seu coração. Irmãos, alguém rico nesta terra pode se tornar pobre? Sim ou não? Sim ou não? Claro que pode. Olha o que Jesus disse em Lucas 15. Para não voltar nesse texto, vai lá para Lucas 15. Jesus conta essa história, essa parábola, para trazer um entendimento. Lucas 15, a partir do versículo 11. Abre lá, que nós vamos ler bastante versículos para você, se for o caso, marcar, destacar alguma coisa. Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos, diga 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os... Presta atenção. Os bens foram repartidos entre os 2. Não foi só o filho mais novo que recebeu a herança. Continuemos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens, as bolotas de alfarrobeiras que os porcos comem. Meu irmão, era o resto. Deixa eu traduzir para você. Quem já deu comida para porco aqui? Eu já dei. É o resto de tudo. Ele come tudo. Mas pensa no tudo, ele come. Ele desejava comer a comida do porco, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a festejar-se. Olha só, o jovem rico saiu cheio de todas as riquezas que seu pai havia lhe repartido. Cheio. Pensa alguém que trabalhou a vida inteira para conquistar alguma coisa, e a partir daquele momento divide tudo quanto tem e dá para o seu filho jovem. Ele recebeu muito dinheiro. Mesmo com tanto dinheiro e tantas riquezas, um dia esse dinheiro acabou. E acabou de tal maneira que até fome aquele jovem passou. Observe que ele recebeu a sua riqueza quando estava no reino de seu pai lá ainda. Mas ele decidiu sair de lá para viver uma vida independente. Olha só, ele tinha um suprimento abundante, sobrenatural na sua casa. No reino de Deus ele vivia uma vida plena. Mas quando ele decidiu sair do reino, ele sentou no trono da sua vida e foi viver a sua vida, gastando, vivendo de uma forma dissoluta, gastando em outras coisas que não eram necessárias. E toda aquela fortuna que ele recebeu acabou. Chegando uma maneira de passar fome, de querer comer a comida dos porcos e ninguém lhe dará nada. Por causa disso, aquilo que seria para durar eternamente acabou, porque é uma vida independente, fora do reino. Mas observe que o outro irmão também recebeu a provisão. O outro irmão também recebeu a herança, da mesma maneira. Mas porque ele decidiu viver no reino, ele não perdeu nada. Pelo contrário. Põe o versículo 31. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são. Ou seja, ele estava dizendo: enquanto você estiver aqui, você terá uma fonte inesgotável de recursos, recursos eternos. Sabe, irmãos, foi por isso que Jesus diz lá em Lucas 12, 31 a 34, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Meu irmão, Deus tem tudo para suprir você, meu irmão. Para de se preocupar, para de achar como é que vai ser, mas e a conta, e as coisas, e a casa, o contrato de aluguel que vai vencer, e agora? Ei! Todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Sabe por quê? Porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não tenha medo, não deixe o medo paralisar, dominar você. Olha o conselho. Versículo 33, vendei o que tendes, olha lá, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouros nos céus que nunca, onde o ladrão não chega, onde a traça não consome, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas irmãos, como eu posso viver, como eu posso, apóstolo, viver isso se eu estou vivendo na terra? 1 Coríntios 4:20 diz assim: o reino de Deus não consiste em, mas consiste em ou poder. O reino de Deus consiste em poder, em sobrenatural.
sobrenatural, em manifestação poderosa. Escute, queridos, você quer desfrutar de um tesouro inesgotável no céu? Entre no reino, permita que o reino governe a sua vida, permita que a vontade, a direção do Espírito Santo governe o seu coração. Abra lá em Mateus 17, Mateus 17, versículo 24, olha só, olha o que Jesus disse. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, o imposto do templo, e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Porque Simão respondeu ali por conta dele. Ele não perguntou para Jesus. Ele foi confrontado com o cobrador de impostos. Ele falou: não, paga sim. Aí quando ele chegou lá, Jesus pergunta para ele: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos e os tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos, né? Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda. Pegue-a e pague o imposto por mim e por... Presta atenção. É natural, é possível um pescador, Pedro era um pescador, lançar o anzol e pegar um peixe? É fácil, é possível, é natural, sim ou não? Claro que sim. Não era nem uma rede, era um anzol. É possível, é natural, é até fácil para um pescador. Mas eu pergunto para você: encontrar uma moeda dentro da boca do peixe é natural? É possível? É fácil? Claro que não, irmãos. Somente Deus pode fazer isto. Isto é o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a natureza humana. Consegue identificar aqui? O sobrenatural de Deus sobrepondo a atitude humana natural de Pedro? Sim ou não? Vamos para outro texto. Mateus 6, mas não precisa abrir não, eu vou só citá-lo. Jesus havia descido na região de Betânia? Não, deixa eu ver aqui. 6:34. É Marcos 6. E ele começa a ensinar. E a Bíblia diz que o ensino que começou, eles chegaram de barco, e começou pela manhã, se estendeu durante o dia e foi até a noite. Então os discípulos chegaram para Jesus. Olha só, versículo 34. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, Jesus, e o dia já está muito tarde. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Então, porém, lhes respondeu: dai-lhe vós de comer. Disseram eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? O senhor quer que a gente vá comprar o pão para eles, é isso? Então Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E de ver, na realidade eles não tinham pães nenhum. Quem tinha pães era um jovem que tinha levado uma marmita, um jovem prevenido. Isso está lá em João capítulo 6, versículo 9. E aí André descobre aquele jovem, todo André é meio esperto, né? Então vai lá, descobre aquele jovem, e aí ele chega como quem diz para Jesus: olha, Jesus, eu não sei que, nós temos aqui uma multidão, mas tem um menino aqui, nós achamos que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para você, né, Jesus? Sabe como é que é? O senhor perguntou quanto que tinha. Então Jesus pede para eles:
trazei-me aqui. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupo de 100, de 50. Jesus é sempre organizado quando se fala de finanças, viu, gente? Diga para o seu irmão: Jesus é organizado quando se trata de finanças. Que isso seja um exemplo para você. Amém? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os... Irmãos, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia fala que ele abençoou os pães. Ele não apenas agradeceu. Tem muita gente que acha que só agradeceu. Não, Jesus abençoou. Lembra que nós aprendemos aqui na série? Tudo aquilo que Deus abençoa, cresce e multiplica. Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes. Olha só. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Eles também repartiam os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se ficaram fartos, ficaram cheios. Diga para o seu irmão: ficou cheio. Igual quando você come aquela feijoada da avó, da mãe, que você sabe, só come uma vez por ano. Quando você come mesmo, lambe até os beiços. Ficaram cheios, fartos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000. 5.000 homens, não estavam à conta de mulheres nem crianças. Antigamente não se contavam nem mulheres nem crianças. Então, dizem alguns estudiosos que chegaram em torno de 15 a 17 mil pessoas que foram alimentados com 5 pães e 2. Agora eu pergunto para você: comprar pão para uma multidão com 200 denários é possível, é natural, sim ou não? Sim, é possível. Nós tivemos aqui, não 17 mil, mas quase 100 mil voluntários, 100 voluntários aqui na quarta-feira. E a gente parecia que não ia dar conta. Mas a gente comprou as pizzas e todo mundo se fartou, sim ou não? Foi uma noite maravilhosa, diga-se de passagem. Depois vamos orar pelos nossos voluntários. E era uma coisa assim: ai, como é que vai ser? Todo mundo comeu. E ainda sobrou. Agora eu pergunto para você: alimentar cerca de 17 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes é natural? É fácil? É possível? Claro que não. Somente Deus pode fazer isso. Isso é o sobrenatural de Deus sobrepondo o natural e manifestando o propósito de Deus sobre a sua vida. Consegue entender? Isso é o sobrenatural. Mas entenda algo muito importante: para cada ação sobrenatural tem uma ação natural. Para cada ação sobrenatural do reino de Deus, existe uma ação natural, humana, fácil e às vezes até possível e até fácil de fazer. Irmãos, para Pedro ir pescar tinha alguma dificuldade ou não? Não. Mas Pedro teve que acreditar nas palavras de Jesus. Pegar a vara, e não só a vara, pegar a isca e lançá-la ao mar. O rapaz que tinha levado a sua marmita de 5 pães e 2 peixes teve que acreditar que não ia passar fome naquele dia. Porque ele fala assim: um bando de desprevenido aqui, e eu prevenido aqui vou ficar sem. Ele teve que acreditar que ele ia ser suprido, que ele não ia passar necessidade. Ele teve que acreditar nas palavras, na realidade que André levou para ele. Acreditar que não passaria fome naquele dia e que se entregasse aos discípulos os mesmos, eles também seriam providos. Foi isso que Jesus disse, irmãos. Lucas 12, 33. Fazei para vós bolsas que não ou envelheçam. Quem tem que fazer? Quem? Quem tem que fazer? Diga: eu. Não é Deus que vai fazer bolsas que não envelhecem. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem.
Sou eu, é a minha atitude, é a minha ação. Quando Jesus falou àquele jovem rico, disse que ele teria que fazer algo antes para entrar no reino. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, tira o seu coração disso, e você terá um tesouro no... Em Lucas 12, Jesus ainda ensinou sobre isso. No versículo 15, ele disse assim: cuidai-vos e guardai-vos da ganância ou da avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Sabe, irmãos, muitas pessoas deixam de viver, de entrar no reino, de desfrutar do sobrenatural de Deus, porque querem ter o controle de tudo, colocam o seu coração nas coisas dessa terra. Se você ler todo o texto, você vai ver que Jesus confronta aquele coração, e ele fala daquele que é rico. Ele diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, ele estava resolutando lá, pensando: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Então ele pensou: farei isso, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores ainda, e guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: olha, alma, folga, tem guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, alegre-se. Então Deus, porém, levanta-se e lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele, presta atenção, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com... Para vivermos a abundância do reino, irmãos, nós temos que ser livres da avareza. Pois quem é avarento não consegue entrar no reino. A sua confiança está naquilo que ele vê, naquilo que ele possui, naquilo que ele tem, e não no Rei dos Reis. 1 Coríntios 6:9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E ele começa trazendo uma relação de pessoas, de atitudes e práticas que impedem as pessoas de entrar no reino. Então ele fala do ladrão, ele fala do adúltero, ele fala do mentiroso, e ele fala dos avarentos, que eles não herdarão o reino de Deus. Quanto menos dono você for, mais rico você será. Diga isso para o seu irmão: quanto menos dono você for, mais rico você será. Tem gente que quer ter a propriedade, a posse. Eu sou dono disso aqui, é meu. E por causa disso muitos não entram na abundância. Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de coração. Irmãos, eu pergunto para você: qual era o carro que Jesus tinha? Qual era a casa que Jesus tinha? Vamos lá, não tinha carro naquela época, ok. Então qual era o carro, a casa de Jesus? Sabe o que ele disse? Olha só: o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é o Filho do Homem, ele não tem sequer uma casa para reclinar o rosto, a cabeça. Mas eu pergunto para você: quando foi que Jesus não dormiu numa cama? Quando foi que Jesus não foi acolhido em algum lugar? Quando foi que Jesus passou necessidade porque não tinha um trabalho? Ele tinha parado de trabalhar lá atrás. Ei! Jesus não era dono de nada, mas tinha tudo. Os discípulos não eram donos de nada, mas tiveram tudo para fazer a vontade de Deus. Nós já estamos indo para o fim. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha que exemplo a ser seguido. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça, diga a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua
generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, ninguém deu o que não tinha, deram o que possuíam, e ainda acima das suas posses deram voluntariamente, pedindo-nos, veja, eles pediram para mim, para que pudessem, com muitos rogos, o privilégio de participarem desse serviço. Que serviço era esse? Ofertar para os irmãos de Jerusalém, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Ou seja, eles deram a oferta na igreja, eles deram a manifestação de amor no templo, no ajuntamento, mas também deram para Paulo, porque Paulo ia voltar para Jerusalém. Agora presta atenção. 6, de maneira que exortamos Tito, que como eu sou, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, olha só, em palavra, em conhecimento, em todo o zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nesta graça, nessa atitude de dar. Não digo isso como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Irmãos, a sinceridade do nosso amor manifesta-se quando nós damos alguma coisa para alguém. Sim ou não? E isso é mensurado diante do presente. Sim ou não? Então, versículo 9, ele diz assim: pois já conheceste, 8, não digo isso como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. 9, pois já conhecestes ou conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim e de você se fez, para que pela sua pobreza eu e você nos tornássemos ou enriquecêssemos. Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer que você viva no maná, do suprimento diário simplesmente. Deus tem uma vida plena e abundante para você. Se você virar uma folha, você vai ver 9:6, que o que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia em abundância, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus, aquele que é o governante do reino dele, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo, diga sempre, tendo tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis, diga, enriquecidos. Você vai ser enriquecido em todas as áreas da sua vida. É isso que o reino de Deus propõe para mim e para você, meu irmão. Quanto mais liberal você for, quanto mais solto você for, quanto mais semear e generoso você viver, mais o Senhor acrescentará em sua vida. A forma, irmãos, você pode dizer: mas apóstolo, mas eu sou generoso, mas eu não tenho nenhum problema com dinheiro, eu não sou avarento. A forma de provar que o dinheiro não nos domina é sermos liberais e generosos, irmãos. Certa vez Jesus estava no templo, olhando as pessoas na hora do ofertório. E naquele tempo não tinha cheque, não tinha cartão de débito. As medidas eram visíveis da oferta, ok? Então, você dava uma moeda, era uma moeda, dava duas, tum, tum. Dava 3, tum, tum, tum. Normal. Então, vinham algumas pessoas com sacos de moedas e colocavam lá. E de repente veio uma mulher e coloca 2 pequenas moedas. Tum, tum. E Jesus fala assim: ei, presta atenção. Essa mulher deu mais do que todos eles,
Mas como, Jesus? Ela deu só 2, mas nós vimos pum, pum. Mas entenda uma coisa: todos aqueles outros deram daquilo que lhes sobrava. Essa mulher deu tudo o que tinha. Ei, sabe quando manifesta se você é avarento ou não? Quando você deixa de pensar em si e pensa no outro. Quantas vezes você já disse assim: se eu tivesse, eu daria agora nessa palavra de oferta. Não é que você não tem, é que o que você tem está para pagar e saldar aquilo que você quer saldar. Sim ou não? Sim ou não? Isso é avareza, irmãos. Consegue entender agora a diferença? Aquela mulher, ela deu tudo. Eu fico imaginando, será que Deus supriu aquela mulher ou não? Deixa ela passar necessidade? Claro que não, irmãos. Se aquilo chamou a atenção do Senhor, chamou também a atenção do favor de Deus sobre a vida dela. Sabe, muitas vezes nós temos um discurso, é como Paulo disse lá em 1 Coríntios 8, vocês são grandes no amor, grandes no conhecimento, grandes na graça, vocês são grandes nisso, mas quando chegou na prova, na maneira de provar, vocês foram além das minhas expectativas. Eu quero profetizar que você vai surpreender Deus com o seu coração, com a sua generosidade, com a sua liberalidade, porque você vai atrair o favor do reino de Deus sobre a sua vida. Sabe, irmãos, os dízimos, uma palavra tão conhecida, ela é algo que é um sinal de honra, é um sinal de confiança, é um sinal de aproximação, de relacionamento e aliança com Deus. Em Malaquias 1:6, assim: se o filho honrará o pai, e o servo honrará o seu senhor. Então Deus pergunta: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se você ler todo o texto, você vai ver que ele está falando sobre dízimos e ofertas. No capítulo 3, no versículo 7, ele diz: tornai para mim, e eu tornarei para vós. Irmãos, quando nós damos as costas na parte financeira de honrar a Deus, Deus também vira as costas para nós. E é por isso que os céus se fecham, é por isso que as coisas não acontecem. Então Deus chama você, veja, Ele chama você: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. E no versículo 10 ele diz: trazei então todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Ei, Deus quer que você desafie Ele. Diga para o seu irmão: Deus quer que você desafie Deus. Deus quer. Deus falou assim: duvido. Sabe aquele negócio de moleque que falou assim: duvido você fazer, você não é homem. Já viu isso, né? Você não é homem. Deus está falando assim: você não é mulher, quero ver você fazer, quero ver. Duvido você fazer isso comigo. Duvido você me desafiar. Duvido você entrar num relacionamento comigo, me honrar nos seus dízimos, e eu não te abençoar, eu não manifestar o reino de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Duvido. Olha só: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal. O que é tal? Qual é o tamanho de tal? Você já parou a pensar? Essa palavra tal aparece 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, uma no Velho e outra no Novo. Conexão. Sabe qual é esse tal? É a mesma medida do amor de Deus por você. Deus amou o mundo de... Qual é a medida do amor de Deus? É assim, é nessa medida que Deus vai prover e abençoar a sua vida. Deus vai abençoar de tal maneira, de uma maneira tão abundante, que você vai sobrejar, você vai ter a abastança, a abundância na sua vida, na sua casa, na sua família. É assim. Não é aquela coisa miserê, não é aquela coisa do maná, é abundância. Vai sobrar na sua casa, vai sobrar nas suas finanças, vai sobrar no seu orçamento. Diga para o seu irmão: vai sobrar, até ele acreditar. Diga para ele: vai sobrar nas suas finanças. Não é uma questão de conta, é uma questão da manifestação do reino de Deus sobre a sua vida. É isso, irmãos.
A oferta é um sinal de liberalidade, de generosidade. Provérbios 11:24 diz assim: o homem dá liberalmente e enriquece. No versículo 25 diz: a alma generosa prosperará. Não é engordar não, irmãos, porque se fosse assim, alguns não davam não. É ou não é? Somente as mulheres. Prosperará. Irmãos, as primícias é sinal de honra ao sacerdote e a bênção sobre a sua casa. Sabe, irmãos, tem muita gente que gosta de ouvir palavras proféticas, tem muita gente que gosta de receber um ensino da palavra, tem muita gente que gosta de receber, de viver, mas quando chega na prática da honra, irmãos, em Hanukkah eu quero falar sobre isso. Diga para o seu irmão: em Hanukkah você vai entrar no legado. É o legado do reino. Você vai entender, irmãos. Você vai entender como você abrir a chave para desfrutar de tudo aquilo que está retido nos céus. Sabe, irmãos, Deus tem abundância. Ezequiel 44:30 diz assim: as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e todas as ofertas de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. E as primícias das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a sua. Quer ver a bênção de Deus chegar na sua casa? Honre o sacerdote. Quer experimentar milagres pessoais? Honre o sacerdote. Jesus falou isso: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do... Mas se você não reconhece, o desejo de Deus é que eu e você entremos no reino dele, mas acima de tudo que possamos viver lá todos os dias e desfrutar de todas as riquezas disponíveis do reino dele. Todas, todas. Quem está disposto a crer, entrar e viver lá todos os dias da sua vida? Lembre-se, a primeira coisa, você precisa crer na palavra de Deus, você precisa colocar em prática depois, e então desfrutar de todos os benefícios do